And it's all for you. It's all for you. Oi, eu sou a Maria. Se você estiver me ouvindo agora, eu te peço, não desista da sua história. Porque se tem alguém que pensou em desistir todos os dias, esse alguém fui eu. Fugir de um relacionamento abusivo foi o primeiro passo. Mas o que veio depois? Ninguém me preparou. Eu achava que o pior já tinha passado. Mas a verdade é que o recomeço machuca também. Eu nasci num lugar simples. Simples mesmo, onde as casas eram de madeira, a água vinha do poço e as noites eram silenciosas, só interrompidas pelo barulho dos grilos ou de uma panela batendo em alguma casa vizinha. Cresci num lugar onde ser mulher era quase um castigo. Cresci ouvindo que menina tinha que ser calada, que não podia levantar a voz, que a vida era aquilo ali. E pronto. Minha mãe não teve estudo. Meu pai, sempre calado, cansado. E eu fui crescendo, aprendendo a engolir as coisas. Engolir o choro, o medo, a vontade de sonhar. Com 15 anos, a minha vida mudou completamente. Não porque eu quis, mas porque me fizeram acreditar que era o certo. Disseram que eu precisava me unir a um homem, para me proteger, para me dar futuro. Mas a verdade é que aquilo foi o começo do meu pesadelo. Ele era mais velho e tinha o olhar de quem não sentia nada. Nos primeiros dias, eu ainda achava que podia agradar e que podia fazer tudo certo. Mas bastava um copo fora do lugar, um silêncio que ele não gostava, para eu sentir a fúria dele. Não demorou para começar a gritar comigo. Depois, empurrar. E um dia, sem aviso, veio o primeiro tapa. Fiquei grávida com poucos meses de convivência. E eu não vou mentir. Eu chorei. Chorei porque, naquele momento, eu me senti perdida. Como eu ia cuidar de um bebê se eu mesma mal conseguia respirar? Durante a gravidez, ele ficava ainda mais violento. Gritava que o filho não era dele. Me acusava. Me empurrava com a barriga grande. Eu lembro de uma noite. Eu sangrei, sozinha, com medo, sentada no chão do banheiro, achando que ia perder meu bebê ali mesmo. Mas minha filha resistiu. E quando ela nasceu, o mundo pareceu parar por um segundo. Eu olhava para aquele rostinho pequeno e pensava, ela não merece isso. Ela não pode crescer aqui dentro desse inferno. Nos primeiros meses, tentei fingir que estava tudo bem, mas a cada vez que ele gritava perto do berço, a cada vez que eu via minha filha se assustar com os sons que eu já conhecia tão bem, meu coração se apertava. Até que um dia, ela estava no meu colo e ele tentou me bater de novo. E mesmo tão pequena, ela chorou de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Foi um choro de medo. Foi ali que eu decidi. Eu não vou mais permitir isso. Nem por mim, nem por ela. Mas como fugir? Eu não tinha ninguém. Minha mãe dizia que eu precisava aguentar, como ela aguentou. As vizinhas fechavam os olhos. Ninguém via, ninguém ouvia. E eu era só uma garota implorando por socorro em silêncio. Mas teve um dia que eu nunca vou esquecer. Minha filha tinha só 6 meses. Estava chorando de fome. E ele chegou bêbado, furioso, dizendo que ela atrapalhava o sono dele. Ele gritou, chutou a parede e pegou uma cadeira. Eu achei que fosse me bater com ela. Mas naquele momento, foi como se algo acendesse dentro de mim, um instinto, uma força que eu não sabia que tinha. Naquela noite, eu sabia que não podia mais esperar por ajuda. Esperei ele desmaiar de tanto beber, como fazia quase sempre. O silêncio da casa, entrecortado pela respiração pesada dele, me dava calafrios. Com o coração acelerado e as mãos tremendo, peguei minha filha no colo. Enrolei-a com o pano mais quente que encontrei e coloquei algumas poucas roupas e documentos dentro de uma sacola velha. Não olhei para trás. Apenas abri a porta com o maior cuidado possível e saí, pisando leve, como se cada passo fosse uma explosão de coragem. Eu não sabia para onde ir.
Só sabia que precisava ir. Fugi, com medo, e mais também com a esperança de que aquela fosse a última noite naquele pesadelo. Passei 2 noites dormindo numa praça, ainda usando a minha bolsa como travesseiro e tentando proteger minha filha do frio. Ela tremia e eu me sentia a pior mãe do mundo, porque eu queria dar tudo e não podia nem aquecer minha filha direito. Na 3ª noite, minha filha chorava com fome e eu chorei junto. Foi quando encontrei um mercadinho onde uma mulher me deu um pão dormido e uma banana amassada. Aquilo foi um banquete pra gente. Nos dias seguintes, bati de porta em porta. Tinha gente que nem abria. Tinha quem dizia: vai procurar o pai dessa criança. Você que se meteu nessa vida. Mas também tinha gente boa. Teve uma senhora que me deixou dormir num quartinho de trás em troca de lavar roupas. Lavei com sabão de coco na mão mais de 30 peças por dia. A água era gelada. Meus dedos racharam. Mas eu ganhava um prato de comida e uma cama velha. Era tudo o que eu precisava naquele momento. Teve um dia que minha filha teve febre alta. Eu entrei em pânico. Não tinha remédio, não tinha dinheiro, não tinha quem ligar. Fiquei a noite inteira acordada, olhando a testa dela com um pano úmido e orando em silêncio. Deus, não leva ela. Leva a mim, mas não ela. No dia seguinte, a febre baixou e eu senti como se tivesse vencido uma guerra. Trabalhei em feira lavando caixa, puxando carrinho, carreguei sacos de batata maiores do que eu. Vivi meses assim, sobrevivendo de migalhas, lutando sozinha e encarregando minha filha como meu escudo e minha razão de continuar. Com o tempo, comecei a juntar trocados. Guardei num pote escondido debaixo do colchão. Com esse dinheiro, comprei 2 pratos, 2 copos, uma panela e uma colher. Quando vi minha filha comendo ali no nosso cantinho, eu chorei. Era pouco, mas era nosso. Consegui vaga num abrigo de mães. Lá, conheci outras mulheres como eu, feridas, mas vivas. A gente dividia histórias, lágrimas e pão. Uma delas me disse: a gente é invisível para o mundo. Mas o amor que sentimos pelos nossos filhos é o grito mais forte que existe. Com o tempo, arrumei um trabalho fixo, faxineira de um escritório. Acordava antes do sol, deixava minha filha numa creche pública e ia trabalhar. Mesmo exausta, voltei a estudar à noite. Fiz supletivo, depois um curso técnico. Passei noites em claro, mas eu me formei. Depois disso, consegui um trabalho melhor, de carteira assinada, com salário fixo. E pela primeira vez, comprei um presente para minha filha com meu próprio dinheiro. Hoje ela cresce rodeada de amor, respeito e segurança. Ela sabe que a mãe dela lutou e sabe que pode ser o que quiser, porque ninguém vai dizer para ela que mulher tem que sofrer calada. A minha história ainda dói, mas hoje ela é minha força. Eu não me envergonho, eu sobrevivi. E mais que isso, eu reconstruí a minha vida do zero. Demorou. Foram anos de renúncia, luta, dor, mas também de descobertas. Descobri que eu era forte, que eu sabia sorrir, que eu merecia amor. E descobri que, mesmo marcada, eu ainda podia escrever uma nova história. Se você chegou até aqui, obrigada. Eu te contei a minha história não por vaidade, mas para te lembrar de algo. Ninguém nasceu para viver com medo. Ninguém nasceu para ser pisado. E se você está passando por algo parecido, saiba que existe uma saída. Existe força dentro de você que talvez nem conheça ainda, mas ela está aí. Se inscreva no Memórias Reais para conhecer mais histórias como essa. Histórias que, se não fossem reais, ninguém acreditaria. Get where we are, and it's all for you.